Olá você, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Inglês com Vinícius. Bom, hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como que funciona o Present Simple, ou presente simples. Este que é um tempo verbal, assim como o passado, o futuro, o presente perfeito e suas formas contínuas. O Present Simple é o tempo verbal do agora, do momento atual do seu presente. Olha só aqui comigo. Aqui nesse meio do tempo, nós temos o passado e o futuro. O present simple se encontra no meio do seu presente, o seu presente simples, da forma simplificada. Por quê? Eu não estou me referindo ao momento exato, por exemplo, a hora em que você está assistindo esse vídeo, a hora em que você está comendo ou o que você está fazendo. Eu estou me referindo sobre o seu momento atual de vida. Por exemplo, vamos supor que você gosta de pizza. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo gosta e muito de pizza, né? Mas agora você gosta de pizza. No passado, há 5 anos atrás, você não gostava de pizza. E pode ser que daqui 5 anos você deixe novamente de gostar de pizza. Então você vê que quando eu me refiro que eu gosto de pizza, é sobre esse meu momento atual. Então é aí que o present simple age, tá? Então aqui eu posso falar, né? No passado, eu não gostava de pizza. No futuro, pode ser que eu não goste também. Mas agora, sim. Agora eu gosto de pizza. E essa daqui é uma afirmação no presente, tá? Em português, mas é uma afirmação no presente. E aí eu posso pensar assim, tá, mas o que tem a ver eu saber que o present simple é o momento atual ou não é? Qual que é a diferença, tá? A questão é, no inglês nós temos as formas contínuas, né, que é o que você está fazendo, o gerúndio, né, aquele eu estou comendo, estou andando, estou dirigindo. Então, o present simple continuous, que é a forma progressiva, né, e o present simple são duas coisas diferentes. Nós temos que entender primeiro essa diferença para conseguirmos elaborar frases corretas em ambos os tempos verbais. E aí, quando eu venho aqui e quero montar a minha frase no present simple, eu vou seguir com base esta primeira frase, essa primeira afirmação aqui. Então, beleza. Vamos analisar no português mesmo como que é a estrutura dessa frase aqui no presente simples. Tá? Eu gosto de pizza. Vamos quebrar cada sujeito e cada pedaço dessa frase, ok? Bom, começamos com o eu, né? O eu posso dizer que ele é um sujeito, né? O eu é um pronome, tá? O gosto, ele é um verbo. É o verbo gostar, tá? E do que gosto? Eu gosto de pizza. Isso daqui seria o meu objeto, né? Sobre o que a minha ação ocorre, ok? Beleza. Veja, a minha afirmação, a minha estrutura de frase, SVO, sujeito, verbo, objeto. E por incrível que pareça, para nossa sorte, no inglês, a estrutura de uma frase SVO. No inglês, a estrutura de uma frase é sujeito, verbo e objeto. Bom, vamos analisar quem que é o sujeito, quem é o verbo e quem é o meu objeto da frase. Então você quer me dizer que toda frase no inglês vai ser somente SVO? Tanto afirmação, negação como pergunta? Não. No inglês, a estrutura base, tá, vai seguir o padrão do que seria o SVO, tá? Lógico que nós temos preposições, lógico que nós temos adjetivos, substantivos, a ordem de palavras altera em algumas situações, tá? Mas a estrutura básica, a sua forma base, segue-se do SVO. No SVO, começamos com os sujeitos, tá? Que em inglês eles são chamados de subjects. Legal. Sujeitos, subjects, quem são eles? Bom, se você assistiu a nossa aula sobre pronomes, você já vai ter uma noção bem legal de quem são eles. Mas vamos aqui repassar rapidinho, tá? Sujeitos. Bom, eu tenho aqui o pronome I, que seria eu. O you, que seria você ou
vocês, tá? O you, ele vai entrar tanto para o singular como para o plural, ok? Eu vou ter aqui o pronome we, que é nós, o pronome they, que são eles, o pronome he, que é ele, o pronome she, que é ela, e o nosso pronome neutro, que vai ser tanto ele ou ela, que é o it, tá? O it eu vou colocar como ele ou ela, só que eu uso para objetos, ok? Objetos, coisas inanimadas. E aqui que entra o nosso pronome it. No português eu vou traduzir como ele ou ela, lógico, por causa do gênero. No inglês nós não temos gênero, então é por isso que o it tem um papel muito fundamental no idioma, ok? Muito bom. São os nossos sujeitos, tá? E aí, eles que abrem uma afirmação no inglês. Muito bom. Agora, eu tenho sujeitos. E quem são os meus verbos? Bom, vem comigo. Se eu apagar aqui, os verbos, assim como no português e no inglês, os verbos são aqueles que demonstram uma ação. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo gostar. Bom, eu gosto de alguma coisa, né? Você gosta de alguma coisa. Então é a ação de ter um gosto, um apreço por alguma coisa. No inglês, o verbo gostar eu vou traduzir como to like. Eu tenho o verbo trabalhar. Então aqui, trabalhar seria o verbo to work. Eu tenho o verbo viajar, que em inglês seria o verbo to travel. Beleza. Então, são alguns exemplos, tá? Nós temos milhares, centenas de verbos, tá? O verbo, então, ele é uma ação, tá? É uma ação que eu realizo, né? A pessoa realiza uma ação quando entra em contato com o pronome, tá? Então, eu trabalho, você trabalha, eu viajo, eles viajam e por aí em diante. Muito bom. Então, nós temos, por último, os objetos, tá? Os objetos. Com objetos, eu diria que eles são o restante da frase, tá? São os substantivos, adjetivos, como eu continuo a minha frase. Eu falo que os objetos são aquelas coisas no qual nós exercemos ação sobre, no qual o verbo exerce sua força em cima, tá? Então, eu gosto de pizza. Tá, do que eu gosto? Eu gosto de pizza. Eu viajo todo ano. O que acontece todo ano? A ação de viajar. Eu trabalho na fábrica. Tá, o que acontece naquela fábrica? É o local em qual eu trabalho, tá? E por aí segue, e essa é a ação dos objetos, ok? Tendo isso em mente, vamos elaborar a primeira frase afirmativa, ok? Então vamos lá. Nossa primeira afirmação. Bom, eu vou montar a seguinte frase. Eu viajo todo ano. Então vamos lá. Eu viajo todo ano. Muito bom. Vamos quebrar essa frase, destrinchar um pouquinho e ver quem é o que nela. Bom, eu posso dizer então que eu é um sujeito. O viajo vem do verbo viajar, então ele é um verbo. E todo o ano é o meu objeto, né? Porque é quando ocorre a viagem, todos os anos, ok? Muito bom. Se o inglês também segue o sistema SVO, se você voltar alguns minutinhos para trás, você vai ver quais são os pronomes e esse verbo viajar, ele aparece, tá? Então, vamos lá. Como sujeito, nós temos eu, que é I. Viajo. Bom, a gente viu o verbo viajar. O verbo viajar é o verbo to travel. Porém, eu não posso falar I to travel, porque eu estaria falando assim, eu viajar. E eu não falo eu viajar. Existe o que chamamos de conjugação. Aqui no português está conjugado, né? Com eu viajo. Então, esse to, ele vai
acontecer o quê? Ele desaparece porque ocorreu a conjugação. Então, assim que um verbo entra em contato com um pronome, o to dele vai embora e fica só o pronome, ok? Então, I travel. Quando eu viajo? Todo ano. Todo ano eu posso colocar como every year. Então, a frase eu viajo todo ano fica I travel every year, ok? Muito bom. Agora vamos lá. Essa daqui é uma afirmação. Como que fica a negação em inglês? A forma negativa em inglês é bem similar, só que aparece um sujeito diferente aqui. Então vamos lá. Em questão à estrutura, começa-se com um sujeito. Sempre eu irei começar com o sujeito a minha negação, tá? A não ser que seja uma pergunta negativa, mas a gente vai chegar nesse momento ainda. Então o sujeito, e aí, bom, essa é uma frase no presente, né? Não é uma frase no passado, nem no futuro, nem no presente perfeito. Então eu tenho que demonstrar que essa minha frase está no presente, tá? Eu tenho que colocar alguma coisa que fale, opa, minha frase aqui ó, tá no presente. E quem que é esse cara? É um carinha, ou melhor, são dois carinhas chamados de verbos auxiliares, que nós podemos chamar de do e does, tá? Então, esses carinhas aqui, do e o does, são verbos auxiliares. Eles querem dizer alguma coisa? Não. Tem tradução? Não. Eles somente estão aí para nos falar, olha, esta frase aqui está no presente. Não confunda com uma frase no passado e não imagine que seja uma frase no futuro, tá? Como é uma negação, eu sou obrigado a colocar o meu not. E aí, quando eu for traduzir, somente o not é traduzido como não, ok? E aí eu sigo minha frase normalmente igual eu mostrei para você antes, tá? O verbo e o objeto, tá? Muito bom. Veja, vamos fazer a seguinte frase. Eu não gosto de viajar. Perfeito. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de viajar. Perfeito. Do que eu não gosto? De viajar. Então, traduzindo um para um, seguindo a ideia do sistema SVO, tá? O pronome eu posso traduzir como I. Este meu não, lembrando que é uma frase negativa, eu vou juntar o do ou o does com o not. Beleza, como que eu vou saber quem que é do e quem que é does? Bom, sempre que eu tenho I, eu vou ter o do. Aí, como é um não, eu tenho que falar o not. I do not. Gosto. Verbo gostar. Bom, aqui está ocorrendo a conjugação com o pronome I. Então eu falo I do not like. Eu pego aquele to do verbo to like, gostar, eu tiro e fica só o like. De viajar. Bom, nós temos que prestar atenção em uma coisa antes. Eu estou falando aqui de viajar. Não estou falando viajo, viajam, viajou, viajei, viajar. O verbo viajar é o verbo to travel. Então eu posso escrever aqui I do not like to travel. E essa é a minha frase negativa no present simple. I do not like to travel. E aí, uma pergunta. Como que ela fica? Uma pergunta no present simple é bem similar a uma negação, só que ocorre uma pequena inversão aqui. Vai ter a ocorrência, novamente, do do e do does abrindo uma frase, né? Porque aqui eu estou demonstrando que, olha, minha pergunta está no presente. Se fosse no passado, teria o nosso verbo auxiliar do passado aqui, falando, olha, minha pergunta está no passado. E assim por diante, de acordo com os demais tempos verbais, tá?
E aí eu sigo minha pergunta. É uma pergunta que não é negativa, então eu tenho que pôr o not. Então eu vou seguir minha pergunta da mesma forma que eu seguiria uma afirmação, seguindo o modelo SVO, sujeito, verbo, objeto, em sequência. Então eu posso colocar aqui sujeito, verbo e o objeto. Ok? Então, vamos contar a seguinte frase. Ela gosta de você. E aí é uma pergunta. Então ela gosta de você? Muito bom. Então, como que eu traduziria essa frase? Bom, eu tenho que começar abrindo minha frase utilizando do ou does, né, independente se eles têm tradução ou não. Eles não têm tradução, mas no inglês eles abrem uma pergunta. Então eu começo com does, porque é ela. Então eu falo does she. Por que does she não do she? Questão de mera de pronúncia, tá? Para ficar mais bonito. Eu falar do she é muito feio. Eu falar does she encaixa bem melhor do que só um do she, tá? Verbo gostar, like. Does she like? Tá conjugado, não tem o to. De quem? Você. Does she like you? E aí, nós temos a nossa pergunta no present simple. Bom, aqui eu vou te mostrar como que você vai saber qual pronome vai para cada verbo auxiliar. Então, nós temos o do e o does e uma gama de pronomes. Qual pronome que vai para cada um? Veja bem, aqui nós temos o verbo auxiliar do. No verbo auxiliar do, nós vamos ter os pronomes I, you, we e they. Pronome de primeira pessoa, pronome de segunda pessoa, pronome de segunda pessoa, pronome de terceira pessoa. E aqui no does, nós vamos ter os pronomes de terceira pessoa. He, she e it. Pera, mas o they é terceira pessoa, porque não é eles. O they é terceira pessoa. Mas veja bem, o do é tudo que é plural. Ele e ela e it é singular. Então eu posso falar que o do, com exceção do I, é tudo que é plural. E o does é tudo que é singular. Então nós temos essa diferença. Outra diferença que nós vamos ter também é que o does se encaixa com he, she, it, por uma questão também de pronúncia, tá? Uma questão para ficar um pouco mais harmônico. Does she é muito mais bonito do que eu falar do she, tá? Então essa aqui é a estrutura e quando que eu vou usar e para quem que eu vou usar o do e o does. Bom, e esse daqui é o present simple, bem tranquilo, né? Então, caso você tenha gostado desse vídeo, aperta no botão do like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar sempre atento aos vídeos. Te vejo na próxima aula.